Os Caras Malvados 2 segue uma certa tradição, digamos assim, da DreamWorks de ter sequências tão boas ou melhores do que o filme original. Isso acontece bastante com esse estúdio. Um caso bem emblemático e recente é o próprio Gato de Botas, né? Que o primeiro não é muito bom e o segundo é muito bom. E aqui com Os Caras Malvados tem crítica no canal. Eu acho que até eu fui um pouco injusto com o primeiro filme na época, que fez um sucesso um tanto inesperado e bastante interessante, que eu, na época, gostei, mas não gostei tanto do filme, gostei um pouco, e aí com o tempo eu fui gostando mais dele, mas ainda assim eu acho o primeiro filme bom, o segundo eu acho ótimo, eu acho esse filme melhor do que o primeiro. Acho que o primeiro ele estabelece uma base boa, que é muito bem aplicada, é muito bem elevada nesse segundo filme. Claro, aqui a gente tem a questão da tecnologia e acho que é um momento que a DreamWorks ela passa na frente de muita gente, de praticamente todas as empresas, né? A gente tem a Sony fazendo trabalhos muito bons, mas a gente vê a Disney, a gente vê a Pixar estagnada em uma certa decadência, enquanto a DreamWorks é uma empresa que está muito mais interessante de ver seus filmes, né? É uma empresa que ela se dedica muito mais a brincar com as diversas formas de animação e criar uma narrativa que converse muito com esses elementos da animação, que vai combinar às vezes o 2D com o 3D, como vai trabalhar as cores, tudo isso é muito importante, não só para ser aquela animação que olha só como ela é vistosa, como ela é bonita, não, mas principalmente ela comunica muito com toda a proposta narrativa, que a gente tem de volta o mesmo diretor do primeiro filme, o que é muito importante, porque a gente cria essa unidade estilística muito própria, a gente cria uma certa manutenção a respeito desses personagens, o que eles eram, o que eles viraram e toda a graça do filme, né? Eu gosto muito do humor aqui, porque eu falo muito que as animações de forma geral, principalmente da Disney, um pouco da Pixar, elas parecem que elas são cada vez mais infantis, né? No sentido não só de funcionar para criança, mas também de infantilizar um pouco os adultos. Não tem sacadas mais inteligentes como a Pixar tinha durante muito tempo. A Pixar que era vista muito como essa empresa que fazia animações que funcionavam para criança, mas eram muito maduras também. Aqui em Os Caras Malvados, o trabalho é muito mais interessante, né? Esse humor, ele funciona muito melhor de uma forma que funciona para as crianças, mas que tem uma certa sagacidade muito boa, que conversa muito com esses personagens malandros, digamos assim, mas que conversa muito com os adultos também, né? Aqui a gente tem um personagem típico alívio cômico, que é o Tubarão aqui, que até vai ter uma repetição de uma piada a respeito dele, e ainda assim essas piadas são muito boas, né? Elas são muito bem inseridas dentro da trama e como elas vão funcionar numa dinâmica da narrativa, né? Elas não simplesmente existem ali para parar o filme, mas elas conseguem estabelecer alguma coisa. O mesmo com a piranha, tem um momento específico com a piranha que aqui vai criar uma graça. Enfim, todas as piadas com os personagens e que eles fazem são muito boas aqui, né? Não vou falar muito sobre a voz dos personagens, né? Porque eu assisti na cabine dublado, mas ainda assim a dublagem do filme, ela é bem boa. Queria ter visto nas vozes originais também, que tem um elenco realmente muito bom, mas ainda assim, todo esse trabalho envolvendo os personagens é muito bom, mas acima de tudo, o que o filme faz muito bem aqui pra mim é pegar uma base mais pronta do primeiro filme. O primeiro filme ele era um pouco mais básico na sua estrutura de filme de crime ou de filme de assalto e coisas do tipo. E o segundo filme ele vai elevar muito isso, né? Vai elevar muito dessa dinâmica de como esses caras são vistos pela sociedade, a brincadeira inicial a respeito disso. Tem uma brincadeira até meio Os Incríveis aqui, né? Os Incríveis a gente vê eles no auge, no início, e aí logo em seguida o filme mostra eles tentando ter uma vida normal e sofrendo bastante com isso, né? Não só Os Incríveis, mas acho que no mundo da animação, pra mim é o que me soa mais emblemático nesse sentido. Aqui eles vão fazer a mesma coisa, né? Como era o auge deles como criminosos e depois eles tentando viver o dia a dia. E aí esse roteiro que sempre é bastante astuto em sugerir pistas e ao mesmo tempo romper com a nossa expectativa. Mais do que isso, ele vai para um lugar que ele não tá querendo dizer muita coisa, e a gente fica, eu saquei, eu entendi o que tá acontecendo, eu sei quem é o criminoso, esse tipo de coisa, e aí ao mesmo tempo o filme ele vai para esse caminho que a gente espera e depois reverte muito desses elementos. Mas principalmente como ele consegue criar algo que é muito difícil, né? Algo que é até um pouco megalomaníaco aqui. Aqui ele vai para lugares muito mais fantasiosos, né? O plano é muito mais mirabolante, tem muito mais personagens, mas ele cria essa dinâmica meio filme do Soderbergh, né? Tem muito cara de filme de Soderbergh, filme de assalto, filme de grupo, tendo que executar um plano, esse tipo de coisa, mas ele vai elevando bastante isso, e é aí que eu digo que a estética acompanha muito, né? A animação ela ser mais despirocada, como ela usa as cores, como ela usa
os zooms, né? Então ela cria uma simulação de uma câmera real mesmo muito boa, como vai de um lugar para o outro, como se aproxima, como se afasta, como muda as cores, como muda os traços, como cria slow motions e vai trabalhando com muitos desses elementos que cria toda essa narrativa bastante grandiosa, bastante rocambolesca, bastante exagerada aqui, mas é um exagero todo muito bem posto, que conversa muito com esses personagens que conseguem fazer coisas que jamais seria pensado para personagens parecidos, e aí insere um novo grupo também, que cria uma nova dinâmica a partir desse grupo, que é, para mim, a coisa mais interessante do filme. Essa relação entre os dois grupos, essa relação entre ídolos, mestres e aprendizes que querem ultrapassar esses mestres e criar algo ainda maior, e esse confronto que se cria a partir disso. Todos os personagens aqui são muito interessantes, todos os personagens são muito agradáveis, todos os personagens eles funcionam com dinâmicas muito boas, né? Não são apenas personagens bons isoladamente, mas aqui tudo é envolto muito na lógica do grupo funcionando junto, dos grupos funcionando juntos, ou contrariamente, ou de interação entre grupos com outros personagens secundários também sendo envolvidos nesse meio. Então acho muito legal o que o filme faz aqui e como tudo isso funciona muito a partir dessa estilização aqui proposta, né? A relação desses personagens, as ações dele, né? Como o filme filma, entre aspas, muito bem, cenas de ação, sequências de ação, eu acho realmente muito interessante. Tem planos aqui desse filme muito bonitos, né? Me remete bastante ao Gato de Botas. O primeiro filme já era interessante em sua estilização, em seus traços, mas aqui eu acho que tem uma evolução muito boa, principalmente de não ser só aquele filme de, é um filme genérico, divertidinho, com um traço muito bonito, não. Aqui nesse segundo filme parece que tudo vai conversando muito bem, né? É um filme que dobra muito a aposta visualmente, dobra muito a aposta em história, dobra muito a aposta em personagens e tudo se concretiza, harmoniza muito bem entre esses personagens. Gostei bastante do filme. Aqui a gente tem um diretor que é um nome pra gente ficar de olho também na animação, e mais uma vez ressaltar o trabalho bom que a DreamWorks faz historicamente, né, mas o bom trabalho que a DreamWorks tem feito recentemente em tentar se reinventar, algo que não é muito normal em estúdios estabelecidos em todas as áreas possíveis e principalmente na animação. A gente vê um estúdio que poderia simplesmente manter o que faz historicamente, como a Illumination faz, como a Pixar faz em grande sentido, como a Disney faz, mas não, parece que a DreamWorks ela ainda tem uma certa liberdade que vai muito no sentido que a Sony, que é um pouco mais recente, entre aspas, desse investimento com animação, tem feito também. Trabalhos muito bons, Os Caras Malvados 1 é legal, Os Caras Malvados 2 é muito melhor. Acho realmente um filme muito bom. Espero que seja um filme até para pensar em temporada de premiações e tudo mais, que tenha uma recepção boa como ele merece ter. Espero que vocês gostem do filme. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais, o site para onde eu escrevo, meu Letterboxd, meu Instagram, mas principalmente o meu curso de cinema, meu curso de cinema e crítica para você que quer aprender mais cinema, que gosta de debater cinema com seus amigos, que quer ter uma experiência melhor com as obras cinematográficas, não só no sentido de analisar, mas de realmente conseguir perceber e sentir, acima de tudo, mais coisas. Porque, como eu sempre digo, o mais importante de um filme não é só a gente racionalizar, mas é, sobretudo, a gente sentir aquele filme, a gente ter sensações, percepções a partir dele. E é até por isso que eu gosto muito desse filme aqui, que realmente foi uma experiência muito agradável, Os Caras Malvados 2.